Continuando então, amados, vamos lá. Vamos agora para o capítulo 4, tá? Que o apóstolo Paulo fala sobre o tesouro em vaso de barro. Ele diz, versículo 7 diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, os servos de Deus, nós, os servos do Senhor, nós levamos conosco um tesouro. Que tesouro é esse? É a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho. Esse tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo. É o conhecimento do Evangelho de Jesus. Tal tesouro, tal Evangelho, recebido por misericórdia, deve ser anunciado sem artifícios, certo? Então, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, esse tesouro, amados, que está nesse vaso de barro, nesse corpo, tá? É o Evangelho de Jesus Cristo, tá? E esse Evangelho é nos dado por o quê? Misericórdia. Olha só, é um tesouro para que a gente venha o quê? Distribuir. Leia lá no capítulo 5 que diz, porque não nos pregamos a nós mesmos. Quer dizer, nós não pregamos esse vaso, né? Mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, esse tesouro que nós recebemos é para quê? Para distribuir. Recebido por misericórdia. Olha lá o versículo 1. Pelo que, tendo este ministério do Evangelho, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, certo? Então, recebemos esse tesouro, nós recebemos o conhecimento de Deus pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos fazer parte desse povo de Deus, não é verdade? Recebemos por graça, por misericórdia de Deus. Anunciado sem artifícios. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E ele, vou ler o versículo 3 também, que ele diz mais, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque para os que são salvos, ele não está mais encoberto. Ele já faz parte também, né, ele também já é esse vaso, contendo esse tesouro dentro desse vaso para distribuir, sem artifícios. Vamos lá? Esses vasos, que somos nós, não se deixam destruir. Por quê? Porque nós somos atribulados, mas não angustiados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para mim poder voltar aqui o meu caderno, né? Vamos lá. Peraí. Tá aqui. Nosso vaso de barro, tá? Então, nós somos atribulados, porém não angustiados. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quer dizer, nós podemos passar, amados, por todas as aflições, por todas as perseguições, por todas as tribulações, né? Mas não somos o quê? Angustiados. Não ficamos prostrados. Porque, olha só, todo tipo de aflição que nós passamos não vai nos angustiar, porque sabemos que não passamos sozinho, né? O apóstolo Paulo continua dizendo, perplexos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, surpresos com certas coisas, com dúvidas, né, de certas coisas, mas não
desanimamos de continuar a caminhada desse evangelho. Olha, aqui Paulo está falando do evangelho. Aqui ele continua falando desse vaso que contém esse tesouro dentro. Então, somos atribulados, mas não somos angustiados, porque temos o evangelho de Jesus dentro de nós. Somos perplexos, né? Surpresos com muitas coisas, duvidosos de muitas coisas que às vezes acontecem, mas não somos desanimados, porque esse tesouro que está dentro de nós traz para nós o que? Novo ânimo, né? Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Temos sempre o Espírito Santo ali conosco. Está lá no versículo 9. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Né? Está aqui, olha, abatidos, mas não destruídos. Vítimas de muitos golpes dos adversários, mas nunca arruinados, né? A ponto de não podermos mais levar a nossa missão. Nós somos abatidos, mas nunca destruídos, a ponto de não continuar a caminhada desse evangelho, a propagação desse evangelho. Nós somos vasos de barro que não se quebram, né? Só nos quebramos na presença de Deus como vasos de barro para que Ele molde um novo vaso. Quando esse vaso de barro, né, tá torto, quer dizer, tá se quebrando, desviando, né, por algum caminho, Jesus quebra e faz de novo vaso de glória, vaso de honra. Para quê? Para que o evangelho seja colocado dentro desse vaso e expandido, certo? Bom, a nossa condição futura está lá no capítulo 5, onde Paulo vai falar do tabernáculo, que ele diz assim, deixa eu só acompanhar a hora, amados. Sabemos se a nossa casa terrestre está... Desculpa, vamos lá. Sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aí ele faz uma pergunta. Uma exclamação. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Paulo aqui ele está falando do quê? Da nossa condição futura. Esse tabernáculo, olha só, essa habitação celestial que ele fala no versículo 1, a nossa casa, né, essa habitação celestial, é o nosso corpo. Peraí, ó. A nossa casa terrestre, quando ele fala, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é este tabernáculo? É o nosso corpo mortal. Vamos lembrar para o que era o tabernáculo. Não era onde existia a Arca da Aliança, não era onde se cultuava Deus. Esse tabernáculo aqui não era onde tinha a presença de Deus. Então, Paulo aqui está falando nesse corpo mortal nosso. Se desfizer, ele está falando da morte natural, da nossa morte. Então, olha só, sabemos que se esse corpo aqui se desfizer, ele chama isso de casa, de habitação, né? Habitação de Deus. Temos da parte de Deus um edifício, tá? Então, temos da parte de Deus um edifício muito maior do que esse tabernáculo. Então, esse novo corpo que nós vamos ter, ele é melhor. Um edifício não é maior do que uma casa. Então, Paulo compara aqui uma casa com um edifício, certo? Um tabernáculo aqui com uma morada no céu. Então, o novo corpo é melhor, tá? Quando este tabernáculo aqui se desfizer, Paulo está dizendo que a nossa alma ocupará um edifício, feito por Deus e não por mãos humanas, uma morada eterna nos céus, até a volta do Senhor Jesus, quando nós vamos vir com Ele, certo?
Esse novo corpo, que fala aqui no versículo 1, 2, que diz, e por isso neste tabernáculo gememos, né, mostra o quê? Que nesse corpo mortal aqui que nós temos, estamos sujeitos aos sofrimentos, certo? Mas ele continua a dizer, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, enquanto estamos nesse corpo mortal, nós gememos, nós temos dificuldades, sofrimentos, tá? Mas almejamos, tá? Uma vida com Deus. Almejamos o quê? A nossa habitação celestial, tá? Ele está nos mostrando que enquanto vivermos aqui, estamos em sofrimento, mas quando formos morar nessa habitação celestial, que é muito melhor, esse novo corpo será muito melhor, né? Nós vamos o quê? Viver diferente, vamos viver, os sofrimentos acabarão. Então, esse corpo é bom? Não. Ele está sujeito a sofrimento. Agora, o novo corpo, né, a nossa nova morada no céu será muito melhor. Isso não quer dizer, amados, que nós desejamos morrer, né? Ah, eu queria morrer, né? Sair desse corpo de sofrimento, ir para um corpo melhor, né? Minha alma estar com Deus, né? Não. Nós aspiramos sim por essa nova habitação com Deus, mas essa esperança faz com que nós não venhamos a temer a morte, porque sabemos que a morte desse corpo mortal não é o nosso fim, que nós, quando sairmos desse corpo mortal, vamos estar na habitação de Deus. Nós não devemos desejar morrer, né? Mas nós também não podemos ter medo da morte, né? Porque diz que a nossa alma aspira. Quer dizer, nós sabemos o nosso fim, sabemos que esse corpo aqui não é o final, que o nosso corpo futuro é bem melhor, né? Lá no versículo 10, Paulo vai falar que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, esse fato não deve nos amedrontar, e sim nos motivar a fazer o bem. Porque ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, por meio desse tabernáculo, por meio, né, do nosso corpo mortal. Nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos, o bem ou o mal. Então, isso não tem que nos amedrontar, tá? Pelo contrário, tem que o quê? Nos motivar a fazer o bem. Mudando aqui o capítulo, ainda continuando no capítulo 5, nós vamos ver o ministério da reconciliação, que está lá no versículo 18. Vamos passar. Ora, diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aqui Paulo diz que tudo provém de Deus, tá? O ministério da reconciliação provém de Deus por meio de Cristo. Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Como foi realizada a reconciliação do homem com Deus? Através de quê? Pela vontade de Deus, pelo ato de Cristo. Foi o que nós vimos aqui. Tudo provém de Deus, que está escrito no versículo 18. Então, a minha reconciliação com Deus veio pela vontade de Deus. Mas por meio de quem? De Cristo. Foi Cristo que fez essa reconciliação. Ele foi o nosso intermediário. Ele foi aquele que intercedeu. Ele foi aquele que pagou o preço para nos reconciliar com Deus, certo? Então, o trabalho de levar o homem a reconciliar-se com Deus foi entregue a nós. Está aqui, ó. E nos deu o ministério
da reconciliação. Então, a nossa reconciliação com Deus foi feita através de Jesus Cristo. Foi Ele que nos reconciliou. Ele abriu o caminho. Ele abriu a porta. Através de Jesus Cristo, nós fizemos as pazes com Deus. Nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Não podíamos entrar na presença de Deus, porque Deus não pode estar na presença do pecado. Então houve o quê? Um afastamento entre nós e Deus. Quando Deus enviou Jesus Cristo e Ele pegou os nossos pecados e cravou nele ali naquela cruz, condenou ali os nossos pecados ali em Jesus Cristo, o que Jesus fez através desse ato? Nos reconciliou com Deus e entregou esse ministério nas mãos dos homens. Como que hoje uma pessoa vai se reconciliar com Deus? Através de nós. Por quê? Pregando o Evangelho, mostrando para eles que eles podem se livrar da culpa do pecado, que Jesus morreu por ele, que Jesus pagou o preço por ele, mostrando a ele esse caminho da reconciliação com Deus, ele também pode se reconciliar com Deus. Então, esse ministério da reconciliação foi entregue a nós, para que nós possamos estar levando essa reconciliação através de Jesus ao homem, para que ele se reconcilie com Deus. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora de um outro assunto. Vamos pular lá para o capítulo 7, né? Lá para o capítulo 7, que nós vamos falar sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos lá. A tristeza segundo Deus vai ser a primeira que nós vamos falar. A tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação. Eu posso dar um exemplo para vocês de Davi. Davi pecou terrivelmente e se arrependeu. A tristeza que ele ficou, que nós chamamos de tristeza segundo Deus, foi a tristeza de ter pecado contra Deus, né? De ter ferido o coração de Deus. Então, essa tristeza produz arrependimento. E através do arrependimento produz o quê? Salvação em nós. Então, entre tristeza, entre arrependimento e remorso, existe uma diferença. O remorso é um sentimento também de tristeza que você fica por ter causado mal a alguém, mas aquilo não traz mudança para você. Você não dá continuidade a esse sentimento de tristeza para que esse sentimento venha gerar um arrependimento e uma mudança. Porque o que transforma o homem é o arrependimento, não é o sentimento de tristeza. Porque o sentimento de tristeza também está ligado ao remorso. Mas o remorso, né, não vai dar continuidade, né, para o arrependimento. Qual é a diferença? Olha aqui, ó. A tristeza, segundo o mundo, ela conduz remorso e morte. Eu posso dar o exemplo para vocês de Judas. Olha que diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Judas. O que Judas fez? Ele se entristeceu por ter entregado Jesus? Sim, ele se entristeceu. Porque o remorso é aquilo, como eu falei, ele produz um sentimento de você ter prejudicado alguém. Você fez algo que não deveria. Judas teve esse sentimento, essa percepção,
que ele não deveria ter feito aquilo, mas não gerou nele um arrependimento. Porque se tivesse gerado nele um arrependimento, ele não teria se suicidado. Ele teria se arrependido, pedido perdão a Deus, teria sido perdoado e teria sido salvo por Deus. Então, amados, existe uma grande diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso não, produz o arrependimento. Eu posso explicar assim, o remorso, a pessoa quando ela tem um remorso, ela até pode se arrepender. Se ela tiver consciência e esteja disposta a mudar as suas atitudes. Tem pessoas que sentem um remorso, pensam que é arrependimento, mas lá dentro, no íntimo dela, elas não estão dispostas a não fazer mais mal a ninguém. Entende? Lá dentro delas, não há um querer de mudança. Eu não vou fazer mais isso. Não existe isso. Aí está a diferença entre o remorso e o arrependimento. Porque o arrependimento, você diz assim, eu não vou fazer mais isso. Senhor, me perdoe. Eu não quero mais fazer isso. E o remorso, aquele sentimento de tristeza, não tem esse sentimento de não vou fazer mais isso. Você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai fazer de novo. Essa está a diferença. Então, que é o segundo Deus, produz a salvação. Você pode ver aqui no quadro, aqui nessa ilustração que eu coloquei, um homem de joelho, provavelmente no altar de Deus, pedindo perdão a Deus por ter feito algo de errado. Ele vai levantar daí, recebido o perdão de Deus, salvo por Deus. E nós vemos uma outra ilustração aqui do lado, de uma pessoa, parece ser uma mulher, sentada num penhasco, triste, com um sentimento ali de tristeza, mas pensando em se jogar. Por quê? Porque dentro dela não havia o desejo de mudança. Ok? Então, vamos lá. A radiante glória e o peso da dor. Está lá no capítulo 12. Vamos ler aqui, vamos lá já, no capítulo 12, já estamos terminando, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não me é permitido, ao homem referir. Não foi permitido a este homem falar, tá? Vamos falar sobre isso, essa glória e o peso da dor, tá? O apóstolo Paulo aqui, ele fala da experiência sobrenatural de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Sabemos que existem 3 céus, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, certo? Então, esse terceiro céu é a habitação de Deus, é aonde Deus habita. Existem as regiões celestiais, certo? Então, para que este homem que foi arrebatado, Paulo diz que não sabe se em corpo ou em espírito, ele não sabe, mas ele sabe que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, tá? E viu ali no paraíso, ele foi até o paraíso e ali ele viu coisas que não foi permitido a este homem referir, contar, tá? Mas para que esse homem não se envaidecesse, tá? Com aquelas revelações, com aquelas visões recebidas do Senhor, foi colocado nele o quê? Um espinho na carne, mensageiros de Satanás, que está lá escrito no versículo 7, que diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Este homem foi o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, nos 14 anos em que ele ficou sendo preparado para o apostolado, tá? Depois da sua experiência com Deus, quando ele teve lá, caiu do cavalo, né? Depois daquela experiência, ele ficou um período sendo preparado para o apostolado, e nesse período ele foi arrebatado. Ele não sabe se foi em corpo, se foi em espírito, mas ele foi levado por Deus até o terceiro céu. Ele foi lá na habitação de Deus e viu o paraíso. Mas para que ele não fosse ensoberbecido, para que ele não ficasse glorioso pelo que Deus mostrou para ele, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne dele. Que espinho é esse? Não sabemos. A Bíblia não relata. Só diz que foi um espinho mensageiro de Satanás. Não deve ter sido alguma coisa boa. Não sei se é uma doença, não sabemos o que, mas algo para que ele não ficasse ensoberbecido, não criasse soberba no seu coração. Um cuidado de Deus, né, para com Paulo. Aquele espinho na carne de Paulo era um cuidado de Deus, porque era melhor ele conviver com aquele espinho do que com a soberba no coração. Porque o espinho, amado, não ia levar ele à queda, pelo contrário, ia fazer com que cada vez mais ele estivesse perto de Deus. Agora, a soberba, essa precede a queda, certo? A soberba afasta o homem de Deus. Paulo pediu 3 vezes que o espinho fosse removido, porém não lhe foi tirado. Olha lá, no versículo 8 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Isso que eu falei para vocês, o espinho na carne, Deus falou: olha, a minha graça te basta. Paulo foi atendido? Não. O espinho foi tirado? Não. Porque Deus falou: olha só, o meu favor a você te basta. Tá? E Paulo entendeu, tá? E disse, e continuou dizendo: de boa vontade, quer dizer, ele recebeu aquilo de boa vontade. O não de Deus, ele recebeu de boa vontade, porque ele diz: mais me gloriarei nas fraquezas. Mas ele ia se gloriar naquele espinho, tá? Por quê? Porque sobre ele repousaria o poder de Cristo. Que coisa linda, né, amados? Nossa, quantas experiências, quantos exemplos que Paulo está passando para nós aqui nessa carta, né? Poxa, estamos terminando. Então, Paulo, ele vai terminar a sua carta, agora já lá no capítulo 13, se despedindo dos irmãos, né? Ele deseja aqui, né, lá no capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: olha, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Deixa eu ver se eu não tenho aqui uma referenciazinha para trazer para vocês a respeito dessas saudações de Paulo, a respeito dessa despedida de Paulo, né? Pois é, então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha só, quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, quer dizer, rejeitem o evangelho estranho, rejeitem o evangelho estranho e reconheçam o verdadeiro, o evangelho que eu preguei para vocês. Abandonem o pecado e vivam em paz uns com os outros. É isso que ele está dizendo, quanto a mais, irmãos, rejeite aí esse evangelho errado, tá? Que não foi o evangelho que eu criei para vocês, tá? Abandonem o pecado, se aperfeiçoar. Era isso que Paulo estava dizendo: abandonem o pecado, vivam em paz, né? Ele diz: consolai-vos, né? Encorajai-vos uns aos outros. Quer dizer, olha, vocês entre vocês aí, se fortaleçam uns aos outros,
sabe? Ao invés de denegrir um ao outro, ao invés de ainda, né, botar para baixo uns aos outros, se consolem entre vocês, né? Se conversem entre vocês, se consolando. Olha só, ele fala, tem sede do mesmo parecer, tenham o mesmo pensamento. Nós só podemos ter o mesmo pensamento quando nós temos a mente de Cristo. Quando nós pensamos assim, o que Jesus faria nessa situação? Se todos pensassem desse jeito, todos ali iam ter o quê? O mesmo parecer. Porque o parecer de Cristo é um só. Ele não muda o seu parecer. Nós mudamos, certo? Uma hora eu penso de um jeito, outra hora eu penso do outro. Mas aqui Paulo está dizendo, ó, sejam do mesmo parecer. É que ele estivesse dizendo assim, ó, tenham a mente de Cristo, ajam de acordo com o que Cristo agiria nessa situação. E ele fala, e vivam em paz, né? E vivam em paz. Quer dizer, evitem as desarmonias, as contendas, os atritos. Amados, a desarmonia, tá? Ela causa destruição à igreja, divisão na igreja. É um desastre para a igreja, aquela igreja que tem desarmonia. Vamos procurar a harmonia, certo? A harmonia faz a igreja crescer. E aí ele diz, assim, a paz e o amor de Deus estará convosco. E ele, no final, ele diz o seguinte, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. A bênção apostólica aqui aponta para a Trindade. Ele fala em Jesus, ele fala, né, no Filho, no Pai e no Espírito Santo. Ele fala a graça de Cristo, tá? Como ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Cristo nos revela o quê? O amor de Deus, que por sua vez nos dá o quê? A filiação por meio do Espírito Santo, que produz comunhão fraternal entre os filhos de Deus. Então, amados, a bênção aqui apostólica aponta para essa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai demonstrando seu amor através do Filho, que nos dá a graça, através do Espírito Santo, que nos faz ter essa comunhão uns com os outros. Amém? E aqui nós encerramos. Aqui é apenas um panorama, amados, e ainda assim, né, demorou bastante, mas é apenas um panorama. Quem dera pudermos aqui esmiuçar todos os capítulos, versículos que o apóstolo Paulo deixou aqui para nós através dessas cartas, tá? Que Deus os abençoe, que vocês cresçam na graça, no conhecimento de Deus. Um beijo, olha, que Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.